Um satanista. Um satanista revelou para a gente, ele que mexe com demônios, ele é super entendido de demônios, segundo ele mesmo, e trouxe para nós uma revelação assustadora do que acontece durante os 3 dias do carnaval. O que acontece no inferno e o que vem do inferno para a superfície nesses dias. Se prepare para esse conteúdo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Meus amados irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Você está no canal Maria Rainha da Paz, e para quem não me conhece, eu me chamo Tarcísio Gonçalves. Deus abençoe. Eu vou passar o conteúdo para vocês, tá? Sem mais delongas, mas primeiramente vamos rezar uma Ave Maria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Padre Pio e todos os santos do paraíso, rogai por nós. São Carla Cutis, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Maria Vianney, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não vou colocar esse conteúdo estampado aqui na tela, porque eu tenho medo da questão do copyright, mas eu vou aproximar bastante aqui do microfone e você vai escutar. Um satanista, como eu falei para vocês, ele declarou que entende de demônios, vai dizer o que acontece durante os 3 dias da festa da carne e por que ele tem medo do carnaval. Um satanista. Gente, não é um padre católico, não é um padre ungido falando, não é um santo da Igreja Católica falando. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre as mensagens dos santos sobre essa data, mas aqui é um satanista. Vamos lá. Mas eu, que sou bruxo e trabalho com diamonds, não tenho coragem de ir, porque eu sei o que acontece lá. Cada batida do atabaque, no samba, no pagode, no funk, é uma célula rítmica que invoca as entidades. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque isto, até nós macumbeiros temos medo. No carnaval é aberto um portal, mas não é um portal comum. É um portal onde espíritos ficam presos o ano inteiro, eles são soltos. Espíritos que não tinham permissão para andar entre nós, e eles ficam livres nas ruas durante 3 dias. E nós que trabalhamos com essas entidades, todos os dias, nós não vamos. Porque esses espíritos nem nós controlamos. Mas você, crente, vai lá, é de peito aberto, sem proteção nenhuma. E eu preciso te falar sobre uma coisa que ninguém tem coragem de dizer. Magia sexual é uma das magias mais poderosas que existem. E o que acontece no carnaval? Sexo em massa, bebida em massa, drogas. É os corpos se esfregando, o suor se misturando. E isso é um ritual. O maior ritual de magia sexual do Brasil. E eu, que sou bruxo, faço pacto, trabalho com diamonds. Eu não vou pro carnaval, eu não bebo, eu não fumo, eu sou casado e não tenho coragem de ir, porque eu sei que aquele portal ele está aberto e eu sei que tem espíritos soltos que nem eu controlo. Eu sei o que aquela energia faz. Então, da próxima vez que você que é evangélico for pro carnaval, grava isso na sua cabeça. Cada batida de atabaque é uma invocação. Cada beijo é magia sexual. Cada bebida é uma oferenda. Cada gota de suor misturada é um pacto. E você selou ele muito bem. Você não está curtindo, você está adorando. E quando você voltar para a igreja no domingo, as entidades que você invocou no carnaval vão voltar com você. Vão sentar no banco do seu lado, vão entrar na sua casa, vão tocar na sua família, porque você abriu uma porta, você deu permissão. E agora? Eles não vão embora. Bem-vindo ao nosso mundo, crente. Você adorou no carnaval e nem percebeu. Mas as entidades? Ah, os espíritos perceberam. E aí? Sabe, gente, eu começo a lembrar agora de uma coisa, de 2 coisas, tá? Vamos lá. Primeiramente, sobre aquele homem que estava possesso do outro lado do lago, onde Jesus chegou com seus discípulos para exorcizá-lo. Lembra o nome do homem? Legião, porque havia uma legião de demônios tomando conta dele. Diz que ninguém tinha coragem de chegar perto dali com medo dele, né? E
Aqueles demônios gritavam para Jesus: não nos mande para o inferno. Então Jesus fez com que entrassem naquela manada de porcos. Nem os demônios querem ir para o inferno. Gente, eu falo isso em toda pregação que eu faço em igreja quando me chamam. Nem os demônios querem ir para o inferno, porque lá eles também são atormentados. Então você imagina esse satanista falando dos perigos do inferno. Há um portal, e ele entende de demônios. Há um portal maldito onde aqueles demônios ficam trancafiados. Há alguma espécie de compaixão, de solidariedade, há alguma espécie de amor entre os demônios? Claro que não, há somente ódio. Então você imagina você colocar vários demônios em um local que ele chamou de portal. Aqueles demônios com ódio uns dos outros durante um ano. Quanto mais passa o tempo, pior fica. Quando eles saem cheios do mais horripilante ódio pela humanidade. Agora fala para mim, por que será que é toda essa festa, samba enredo, todas aquelas escolas de samba enfeitadas, cheias de luzes? Na verdade, as batidas realmente são envolventes. Poxa vida, são 3 dias que eu estou ficando em casa, então eu vou assistir o carnaval. Vai para um retiro de carnaval, gente. Lá você vai ter um encontro com aquela mulher que pisou na cabeça da serpente infernal, Nossa Senhora. Você vai ter um encontro pessoal com Jesus sacramentado, retiro de cura e libertação. Você católico, você evangélico, é chamado a isso. E tem muitos católicos, muitos protestantes que infelizmente estão acompanhando o carnaval. Gente, não esqueço nunca mais, quando eu comecei minha caminhada, né, isso foi em 99, na paróquia do Piraporinha, paróquia Bom Jesus de Piraporinha. Eu lembro que uma das pregadoras do grupo, né, que lá tinha uma história de música, que também coordenava o grupo de oração chamado Despertar para Cristo. Quando eu fui mostrar uma revistinha do antigo jornal Agora para ela, que eu queria mostrar que eu publiquei uma foto da minha esposa ali como homenagem, né? E ela falou: Tarcísio, não é carnaval que tá mostrando aí não, né? Porque era época de carnaval. Eu falei: não, aqui não tem isso não. Ela que, tá, então eu vou ler, porque carnaval é pecado, pecado mortal. 10 anos depois, todo aquele grupo que tocava estava dançando carnaval. Sabe aonde? Anhembi. Por quê, amados? Se você não tiver a constância, se você de fato não conhecer este homem aqui, você não vai em frente na sua vida cristã. O maior problema de muitos católicos hoje, digo por mim também no comecinho, demorei anos para sair dessa bolha, a gente apenas simpatizava com Jesus, através do milagre, porque a missa era animada, porque lá eu tinha amigos. Tudo bem, faz parte, mas olha só, esse homem está chamando cada um de nós à conversão, à renúncia do pecado, a buscar a eternidade. Então nós não podemos nos misturar com os prazeres desse mundo. Agora fala, o que leva um católico a participar do carnaval? Mas é uma festinha à toa. Poxa vida, é uma festinha de muita alegria na avenida, as pessoas estão felizes. As pessoas estão muito felizes, né? Eu queria mostrar aqui para vocês, bem pertinho da tela, não vou colocar o som, tá? Diante de tudo aquilo que esse homem falou pra gente, será que a contaminação que vem é pouca? Depois vai reclamar que a vida não dá certo, que tá sem paz dentro de casa, que tudo começou a dar errado, que a sua vida destrambelhou, começou a afundar, não é? Começou a sentir perturbação, de repente ficou encolerizado, começou a ter brigas dentro de casa. O que ele falou, amados? Tem alguma coisa de santo dentro do carnaval? Claro que não tem. Olha isso aqui. Vamos pensar da seguinte forma. Você sabe que Jesus não tem espaço no carnaval. E quando inventam de trazer Jesus Cristo, é para profanar o cristianismo. Fazer o capeta bater em Jesus, não é? Prostituir a imagem de Nossa Senhora. 2019, queridos. O demônio arrastando Jesus pela avenida. 2020 chegou a pandemia. Muitos associam, né? Agora eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês.
O que na verdade, né, os santos da Igreja Católica falaram sobre o Carnaval? Está aqui, ó. São Vicente de Ferrer. O Carnaval é um tempo infelicíssimo, no qual os cristãos cometem pecados sobre pecados e correm a rédea solta para a perdição. Santo Agostinho, doutor da Igreja. Os dias de Carnaval são sacramentais de Satanás, sinais visíveis daquilo que o demônio faz com os filhos da luz. Santa Catarina de Sena, referindo-se ao Carnaval, exclamava entre soluços: ó, que tempo diabólico! O servo de Deus, João de Foligno, dava ao Carnaval o nome de colheita do diabo. São Francisco de Sales. O Carnaval, tempo de minhas dores e aflições. Naqueles dias, esse santo fazia o retiro espiritual para reparar as graves desordens e procedimentos licenciosos de tantos cristãos. O santo, não contente com a vida mais recolhida que então levava, pregava ainda na igreja diante de um auditório numerosíssimo, tendo conhecimento que algumas pessoas por ele dirigidas, que se relaxavam um pouco nos dias de Carnaval, repreendia-nas com brandura e exortava-as à comunhão frequente. Santa Teresa de Andes. Nesses 3 dias de Carnaval tivemos o Santíssimo exposto, Nesses 3 dias de Carnaval tivemos o Santíssimo exposto desde a 1, mais ou menos até pouco antes das 6 horas. São dias de festa e ao mesmo tempo de tristeza. Podemos fazer tão pouco para reparar tanto pecado. Carlos Borromeu. Ele jamais podia compreender como os cristãos podiam conservar esse perniciosíssimo costume do paganismo. Nos dias de Carnaval, o santo castigava o seu corpo com disciplinas e penitências extraordinárias. Santa Faustina numa visão, olha só, visão de Santa Faustina, tá? Nesses 2 últimos dias de Carnaval, conheci um grande acúmulo de castigos e pecados. O Senhor deu-me a conhecer num instante os pecados do mundo inteiro cometidos nesses dias juntos. Pecados do mundo inteiro. Desfaleci de terror e, apesar de conhecer toda a profundeza da miséria divina, admirei-me que Deus permita que a humanidade exista. Está aqui, olha, no diário 926. São Pedro Claver. Agora venha comigo, vamos à igreja rezar por esses infelizes que lá fora julgam que têm o direito de ofender a Deus livremente por ser tempo de Carnaval. Santa Margarida Maria Lacoque, numa outra vez no tempo do Carnaval, apresentou-me, após a Santa Comunhão, sob a forma de ex-homo, carregando a cruz, todo coberto de chagas e ferimentos. O sangue adorável corria de toda parte, dizendo com voz dolorosamente triste: não haverá ninguém que tenha piedade de mim e queira compadecer-se e tomar parte na minha dor, no lastimoso estado em que me põem os pecadores, sobretudo agora. Santo Afonso Maria de Ligório, né? Só mais esse. Escreve: por quantos pecados nesses dias por quantos pecadores nesses dias do Carnaval, mais do que em outros tempos, lhe renovam os ultrajes descritos no Evangelho. Nesses tristes dias os cristãos, e quiçá entre eles alguns dos mais favorecidos, trairão como Judas o seu divino mestre e o entregarão nas mãos do demônio. Eles o trairão já não às ocultas, senão nas praças e vias públicas, fazendo ostentação de sua traição. Eles os trairão não por 30 dinheiros, mas por coisas mais vis ainda, ou seja, piores. Pela satisfação de uma paixão, por um torpe prazer, por um divertimento momentâneo. Quantas vezes esses mesmos ignominiosos tormentos não vos são de novo infligidos nesses dias de extravagância diabólica? Sim, pois se, segundo a palavra do apóstolo, cada pecado é uma renovação da crucificação do Filho de Deus, nesses dias Jesus será crucificado centenas e milhares de vezes. Sabe, amados, uma coisa que eu lembro, né? Quando eu morava em outro bairro, não aqui em Santo Amaro, nem aqui em Veleiros, quando eu morava com a minha família de sangue, no bairro do Praporinha, zona sul aqui de São Paulo, no Jardim São Luís, lembro que todo carnaval acontecia uma coisa que era ali, ó, pontualmente. Na noite do carnaval, lá era como se fosse uma quebrada, né? Ruas e mais ruas. Então a gente escutava lá de cima, do bairro lá de cima, uma batucada vindo, mas bem ao longe, apitos, batucadas. E a minha avó dizia: lá, daqui a pouquinho vai passar aqui na rua o bloco de carnaval do Praporinha. Aí o pessoal de casa, minha mãe já falecida, meu avô já falecido, né, meu tio que morreu ano passado, saudade deles, corriam para ver, né, o carnaval do murinho de casa. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Aquela batucada me dava pânico.
Porque assim, eu escutava, pra você ter uma ideia, né? A rua onde eu morava, se eu me debruçasse no muro e eu olhava lá para cima, era uma rua infinita, que ia embora, né? Casa mais casa, casa mais casa, ruas acima. Sabe como é que é a periferia, né? Vocês já vão ter uma ideia de como que era ali. Então essa batucada vinha de uma das ruas mais longes dali, só que o eco chegava até nós. Gente, quando aquela batucada ia aumentando, e eu via lá numa distância como de uns 400 metros, debruçado no muro, eu via aquela batucada vindo lá de longe, umas 8 horas da noite, eu corria para debaixo da cama. Aquela batucada me fazia mal, eu não gostava daquilo, eu tinha medo. E quando aquela batucada passava, eu só olhava pela janela, né? Eu era um pré-adolescente, eu ficava só olhando. Até hoje eu não entendi por que aquilo lá me incomodava tanto. Com o passar dos anos, não sentia mais medo. Até que um dia, o pessoal da minha casa foi ver a batucada na rua mesmo. Eu fui junto, eu fiquei lá no meio. Porém, aquilo não me dava mais medo, aquilo me dava perturbação. Eu falava, nossa gente, tem alguma coisa aqui que não me agrada. Hoje eu entendo. O satanista falou tudo. Claro que tem bloquinhos, tem diversões de rua, sabe, em diversos lugares, que são sadias. Não tem sambas enredo que, como a gente vê por aí. Gente, a maior parte dos sambas enredo é falando de demônio, falando de Oxum. Esse ano mesmo é só astrologia, é só orixá para cá, orixá para lá. É só maldição sendo trazida para o nosso país, além de todos os pecados cometidos, além de toda essa influência satânica, né, que esse moço falou, daquilo que nós lemos aqui nas palavras dos santos, ainda tem as letras que blasfemam contra Jesus e enaltecem demônios. Aqui eu falo com o meu povo cristão. Então, como que aquele ambiente ali vai ser saudável? Impossível. E quem assiste, deixa aquilo entrar em suas casas. Não faça isso. Vá para um retiro. Vá comungar a Jesus. Isso não é para você, amados. Liberte a sua família e traga só bênçãos. Traga anjos do céu, traga Nossa Senhora, traga a Sagrada Família de Nazaré, coloque oração, leitura da Bíblia, reza do Santo Terço. Não é para você. Claro, para finalizar, tem bloquinhos que são saudáveis, interior de São Paulo, Minas Gerais, mas mesmo assim é bom não arriscar, queridos. É muita sensualidade. As danças incitam a estimulação, sabe, do pensamento. Menininhas que dançam, rebolando o corpo, aquilo lá estimula você a pensar como que é aquele físico. Aqui eu falo agora na área de terapia, tá? Isso aí induz muito a você estimular a sua imaginação e o pecado pode entrar a qualquer momento. Então, católicos, não comemorem o carnaval. É a festa da carne, é a festa da infiltração dos demônios. Quem quiser fazer uma foliazinha, sabe? Poxa, pega um pandeirinho, louva a Deus, por que não? Faz um bloquinho pelas suas ruas, combina com a sua igreja, mas sem tambor, né? Só um pandeirinho, só um violão, vai louvando a Deus, sabe? Espalhe a boa nova também através dessa data. Mas nada substitua um retiro de carnaval. Um abraço no teu coração, salve Maria, que Deus abençoe.